pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e hoje a gente vai falar da parte de solubilidade de hormônios pela membrana. Então, quando nós trabalhamos com essa solubilidade de hormônios, eu vou dividir os hormônios em dois grandes grupos. Eu vou dividir em hormônios hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, hormônios mais polares, e os hormônios lipossolúveis, hormônios, então, mais solúveis na membrana, no entanto, mais insolúveis em água, nós chamamos também de hidrofóbicos. Quais são os dois exemplos que eu coloquei aqui de cada? São hormônios hidrossolúveis, hormônios peptídicos, como por exemplo a insulina, são hormônios então que nós temos, que são proteínas, são peptídeos, e que esses aminoácidos polares ficam voltados para o lado de fora, então eles são hormônios mais solúveis em água. Só lembrando que além de eles serem solúveis em água, eles são moléculas grandes, eles são macromoléculas. No entanto, não necessariamente tem que ser uma macromolécula para ser hidrossolúvel. Nós podemos ter aqui, por exemplo, a epinefrina. Epinefrina ou adrenalina liberado pela suprarrenal. É um hormônio também hidrossolúvel, mas pela quantidade grande que ele vai ter de grupos OH nessa molécula. Isso faz com que ela seja mais solúvel em água. Enquanto que os exemplos que eu tenho aqui de hormônios lipossolúveis, nós temos aqui hormônios construídos com base em esteroide, colesterol. Então, por exemplo, aqui o cortisol, liberado pelas suprarrenais, o testículo, a progesterona, liberado pelas gônadas, são hormônios construídos com base em colesterol. Se eles são construídos com base em colesterol, eles são hormônios mais lipossolúveis. Assim como a tiroxina, com esses grupos de iodo, essas longas cadeias de carbono, faz com que esse hormônio seja mais lipossolúvel. Então, eu tenho uma diferença tanto na secreção, quanto no transporte, quanto na ativação dos receptores relativos a esse hormônio. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, eu tenho aqui, no caso de um hormônio hidrossolúvel, quando ele for secretado, ele normalmente será secretado por não passar facilmente pela membrana, ele vai ser secretado por vesículas de secreção. Essa vesícula se une com a membrana, libera esse hormônio. Esse hormônio, como ele é hidrossolúvel, ele não vai ter grandes dificuldades em ser transportado no plasma. O plasma sanguíneo vai ter facilidade em transportar um hormônio hidrossolúvel. Só que quando ele chegar na célula-alvo, ele não vai entrar na célula-alvo por causa da membrana desta célula-alvo. Então, os receptores desses hormônios são receptores de membrana. São receptores que vão ser ativados e quando eles são ativados, eles vão gerar uma resposta biológica dentro dessa célula, mas sem que o hormônio tenha que entrar na célula para agir. No caso de hormônios lipossolúveis, o que nós vamos ter? Nesses hormônios lipossolúveis, nós vamos ter então uma facilidade de secreção desse hormônio, porque a membrana é muito lipoproteica, muito lipídio, então isso faz com que ele tenha facilidade em ser transportado pela membrana. Ele sai, no entanto, ele vai ter uma certa dificuldade em ser transportado no plasma. Por quê? Porque quando ele for transportado no plasma, o plasma é muito polar. O que vai acontecer é que esses hormônios normalmente precisam de proteínas transportadoras. Essas plasmidins, essas proteínas transportadoras, normalmente produzidas pelo fígado, vão transportar hormônios, então, que sejam mais lipossolúveis. Entretanto, quando esses hormônios lipossolúveis, eles vão agir sobre a célula do órgão-alvo, eles vão agir sobre a célula-alvo, é muito comum os receptores desses hormônios serem receptores justamente intracelulares, citoplasmáticos ou até receptores de núcleo, para que ele produza essa resposta biológica. Então, esse é um fator importante. Vamos dar uma olhadinha agora nos hidrossolúveis. Se a gente pegar esses hidrossolúveis, vamos usar como exemplo a insulina produzida pela célula beta do pâncreas. Então vamos lá. Eu tenho essa insulina, imagine que isso é uma célula beta do pâncreas, aqui está a membrana plasmática. Essa insulina ela vai ser produzida e armazenada em sistemas de membranas internos, de endomembranas. Então, essa insulina está guardada dentro de sistema de membranas e a membrana é exatamente igual à membrana que eu tenho externa da célula. Então, ela facilmente vai conseguir
se ligar nessa membrana. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter, então, esse hormônio sendo secretado, passando por essa vesícula, então, para ser secretado. Agora, olha só, quando ele é produzido, ele normalmente, um hormônio peptídico, muitos hormônios são peptídicos, ele vai ter que ser produzido no retículo endoplasmático, porque ela é uma molécula grande. Então, se ela é uma molécula grande, ela vai, na verdade, ser produzida no retículo endoplasmático rugoso, armazenada no complexo de Golgi, e sendo essa, por exemplo, uma célula beta do pâncreas. A insulina é que vai, quando eu tenho muita insulina, a insulina entra nessa célula e estimula, ela cria uma via de sinalização que promove a secreção de vesículas contendo essa insulina. E a célula beta, então, vai secretar a insulina por sistemas de membranas. Tomem cuidado, pessoal, porque normalmente, quando o hormônio, mesmo que ele for hidrossolúvel, se ele for uma molécula pequena, não necessariamente ele precisa ser produzido em sistemas de endomembranas. Ele pode ser colocado numa membrana, numa vesícula. Isso a gente vai ver, por exemplo, quando formos ver a parte de liberação de neurotransmissores. O que vai acontecer é que ele é produzido, introduzido dentro de uma vesícula, e quando nós vamos secretar esse neurotransmissor, nós secretamos a vesícula e eliminamos o neurotransmissor lá da célula. Um processo muito semelhante. Agora, quando o hormônio for lipossolúvel, então, ele vai ter facilidade em passar pela membrana. Então eu vou ter o quê? Esse hormônio não precisa ser produzido em sistema de vesículas. Normalmente o que vai acontecer é que ele vai ter facilidade em passar pela membrana. Tendo essa facilidade em passar pela membrana, no entanto, quando ele chegar na corrente sanguínea, ele terá que ser transportado por proteínas de transporte desses hormônios lipossolúveis. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima.